Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui, são exatamente 22 horas e 32 minutos. Quero trazer aí informações envolvendo esse imbróglio do ministro Flávio Dino, o STF, Lei Magnitsky, os bancos e essas possíveis sanções que podem ser aplicadas. Vocês estão perguntando e acho que muito mais fácil do que responder um a um de vocês seria gravar esse vídeo e tentar passar isso de forma mais didática, né? Bom, antes de tudo, queria dizer que eu estou falando isso com base em informações que eu tenho agora, no momento. Novas informações podem aparecer e eu posso mudar de opinião, enfim, mas pode deixar que, tendo qualquer informação nova, eu venho e volto a atualizar vocês, tá? Bom, para quem não sabe, ontem o ministro Flávio Dino, que foi indicado pelo presidente Lula, deu uma decisão numa ADPF. A ADPF, para quem não sabe, é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. É basicamente uma ação para questionar atos do poder público que possam violar a Constituição Federal, tá? Ponto central é, o Dino, ele decidiu nessa ADPF que qualquer decisão estrangeira, para ter validade dentro do território nacional, ela precisa primeiro ser homologada pelo STF. Isso gerou algumas manchetes, tipo, o Dino barra a Lei Magnitsky no Brasil. Mas calma, né? Isso é, na minha visão, um exagero. Primeiro, a Lei Magnitsky ela é uma legislação americana, então ela só vale dentro dos Estados Unidos. E serve para sancionar pessoas, empresas que, na visão dos Estados Unidos, violam direitos humanos ou são corruptas, praticam terrorismo, enfim. Se alguém entra na Lei Magnitsky, o bloqueio é nos Estados Unidos e não aqui no Brasil, tá? Então esse é o primeiro ponto. E por que isso é um problema, então, para os bancos brasileiros? Ora, porque praticamente todos eles, principalmente os grandes bancos, possuem operação nos Estados Unidos. Então, se o Alexandre de Moraes, que está sancionado, mantém uma conta, mesmo que seja aqui no Brasil, né, que é alguém sancionado, mantém uma conta aqui no Brasil, os bancos, eles podem ser multados e até, enfim, em última instância, perder acesso ao mercado americano e ser multados nos Estados Unidos, tá? Por outro lado, agora com essa decisão do Flávio Dino, se eles fecharem a conta, por exemplo, do Alexandre de Moraes, eles correm o risco de ser sancionados pela STF. Então, porque eles poderiam ser acusados de estar descumprindo a Constituição, ou estar descumprindo pelo menos a decisão que o Flávio Dino proferiu ontem, né? Porque você estaria cumprindo uma decisão estrangeira sem antes passar pelo crivo, pela homologação da STF. Então, ou você desagrada o Trump, ou você desagrada o STF, né? Uma situação muito difícil. E isso não é teoria, pessoal. Bancos, por exemplo, bancos europeus já foram multados num passado recente em bilhões de dólares por negociar com países sancionados, por exemplo, Irã, Coreia do Norte, tá? Risco de ser excluído do SWIFT. Eu acho isso muito improvável, pelo menos por enquanto, né? Seria uma medida extrema, a gente chama que seria um risco de cauda. É possível acontecer? Sim, eu não descarto, mas eu vejo como, nesse momento distante, pelo menos, tá? Então, qual que seria a saída para os bancos, né? Como que os bancos poderiam agir e atuar num cenário como esse? Bom, vejo que poderia ser de forma preventiva. Então, você fecha a conta do Alexandre de Moraes de forma justificada, por um compliance interno, alegando gestão de risco, porque se trata de pessoa politicamente exposta. Então, tratando isso como um caso mais comercial e não diretamente em cumprimento à Lei Magnitsky. Obviamente que isso vai parar no STF se acontecer, por exemplo, um banco decidir e alegar que por motivos de compliance, por motivos comerciais, não deseja ter a conta de uma pessoa sancionada pela Magnitsky. Isso obviamente poderia ser objeto de uma ação judicial e ser discutido no STF. Mas aí tem um detalhe, isso poderia ser levado para a primeira turma do STF e não mais ser julgado com base numa decisão monocrática do Flávio Dino. Então, a primeira turma ali tem o Zanin, tem a Carmen Lúcia, tem o Fux e, obviamente, o próprio Alexandre de Moraes, que, se
for objeto da ação, se for uma das partes ali da ação, deveria se declarar suspeito, né? Não deveria ser um dos juízes ali que julgariam uma decisão como essa, tá? Obviamente, então, que isso poderia passar, mas a gente poderia ter uma discussão um pouco maior e, em última instância, isso poderia até ir para plenário, certo? O Zanin, por exemplo, apesar de indicado pelo Lula, ele já se mostrou bem mais moderado em temas como esse. O Fux também é um cara mais equilibrado, né? Então isso poderia também ir para plenário. Vale lembrar, o próprio Barroso tem casa nos Estados Unidos, uma casa lá de 20 milhões de reais. Será que ele gostaria de entrar na lista de sancionados pela Magnitsky? Eu acredito que não. Quem que eu vejo como o banco aí que está mais na reta, digamos assim, né? O mais arriscado? Acho que o Banco do Brasil. Porque ele é o banco que paga o salário dos ministros. Não tem como saber se ele tem conta em outros bancos. Provavelmente tem, mas não tem como saber. Tem como saber que ele tem no Banco do Brasil, que é por lá que os ministros recebem o salário. Então o Banco do Brasil me parece que seria de início o banco que está ali meio que com um alvo em cima da cabeça, né? Então teria essa saída comercial, essa alegação, que poderia ser discutida depois na primeira turma e depois eventualmente em plenário. Não vejo como os bancos quererem arriscar ser sancionados aí ou multados. Essas multas são muito pesadas e o Banco do Brasil, por exemplo, já teve um resultado muito ruim no último trimestre, deu 3,5 bi de lucro, abaixo das estimativas aí do mercado. Então, uma multa aí pesada para o Banco do Brasil poderia ser bastante ruim e principalmente para o governo que precisa dos dividendos do Banco do Brasil. Porque a questão fiscal, enfim, né, todo esse problema que vocês já sabem. Então, pessoal, resumindo é isso, né? A gente tem esse fogo cruzado entre STF e Estados Unidos. A tendência é que isso vá parar no STF. A gente vai ver até onde que essa corda pode esticar. Por enquanto, não vejo motivos para se alarmar. Se acontecer alguma coisa, eu acho que isso vai ser de forma gradativa, vai ser multado, depois vão ser tomadas outras medidas. Acho que exclusão de SWIFT, assim, pelo menos por enquanto, acho que não vejo motivo. E vejo mais o Banco do Brasil como um banco aí mais no alvo, digamos assim, tá? Beleza, pessoal? Essas são as informações aí que eu tenho no momento. São agora 22 horas e 40 minutos em ponto. Eu encerro aqui e, tendo mais novidades, eu informo vocês. Um abraço e boa noite.